Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para começar as análises do final de semana, comentando o resultado de Grupo Casas Bahia, tá? Ecossistema de varejo ali, tá? A dona da Casas Bahia, Ponto Frio e fabricação de móveis ali, a Bartira, com parte financeira forte pelo banco e adição agora do CBFUL no trimestre passado, explicado bem a fundo na análise do terceiro trimestre de 2024, e o Casas Bahia Eds, que também começou aí alguns trimestres atrás, também explicado nas análises, tá? Mas basicamente ali é de venda de publicidade dentro das plataformas deles. Ambos com forte evolução. Tá? Na tela a gente tem os destaques, resultado vindo muito dentro do esperado, tá? Comentado no vídeo do aquecimento do quarto trimestre de 2024, que era esperado, e o resultado veio bem casado com aquilo ali, com continuidade da evolução na qualidade operacional, tá? Forte geração de caixa no trimestre, estrutura de capital muito alinhada e outras vertentes evoluindo com celeridade, especialmente a aceleração do crescimento da carteira de crédito, que bate novamente em máxima histórica. Tá tudo encaminhado para eventual retorno à lucratividade e geração consistente de caixa. Análise aqui muito tranquila, sem muito explorar. Tá? A gente basicamente agora senta e acompanha com pipoca e guaraná ali o passo a passo aqui da evolução da operação continuamente, paulatinamente. A gente começa com a abertura da estrutura de acionistas na tela, para o pause. Tá? Essa daí não tem o Ferri lá, que é o outro que entrou recentemente com 5%, 5 ponto alguma coisa por cento. Tá? Mas isso daí não é muito diferente, não é a questão. Tá? Eu estou falando aqui, tem ali 5,11%, 5,16%, alguma coisa assim, do Rafael Ferri, se não me engano. Tá? Mas, volto a reforçar, continua sendo uma corporation, não afeta a estrutura da operação. Na sequência, o preço com alguma subida no período, desde a última análise, tá? Ainda absurdamente descontado, e a gente vê ali aparentemente engatilhando um short squeeze. Tá? Estou chamando aqui a operação já de amba e a par, porque a gente vê ali uma subida recente de 107% nos últimos 10 dias corridos, o que dá um indicativo aí do quão discrepante estava esse preço antes e do aperto ali que está tendo para cima de quem está vendido na operação. Tá? Como dito na análise anterior, tinha interesse em aumento se a gente tivesse queda na operação, e a gente teve ali durante o período, então tivemos um aumento de 50% no total da operação, tá? Nos R$ 3,16, como a gente vê aí no canto da tela, na parte direita da tela. Tá? Indo direto ao due diligence, a gente vê a consistente melhoria na qualidade operacional, justamente como esperado, tá? O comparativo ano contra ano, sem sentido pela base fraca na reestruturação ali do quarto trimestre de 2023, tá? A gente tinha justamente a reestruturação, então a gente vai usar aqui a Magazine Luiza, que divulgou o resultado também agora, tá? Só para ter uma ideia de base comparativa. Tá? A margem bruta vai a 30,8%, acima do Magazine Luiza, que veio em 30,1%. Isso com muito espaço para evolução, com o ganho de escala e diluição de custo estrutural aqui da operação. Tá apoiado essa ideia de ganho de escala, tá apoiada pelo ganho contínuo de share nas categorias core, que a gente vê aí os números de janeiro na tela. Tá? Isso daí compensa a falta de crescimento no setor, a falta de ímpeto no setor, com essa desaceleração que a gente deve ter econômica nesse ano. Tá? O EBITDA ajustado também com forte evolução na margem, atingindo 8%, versus 7,7% no trimestre anterior. Isso daí eu falo o trimestre anterior também, porque a gente vê uma evolução consistente. Né? Obviamente tem que levar em consideração a sazonalidade, mas é só porque a gente vinha numa escadinha de evolução consistente, só para chamar atenção para isso. O Magazine Luiza com 7,8% abaixo dos 8% de margem EBITDA ajustada daqui. Tá? A lucratividade ainda negativa, ou seja, prejuízo líquido, tá? Apesar da melhoria ano contra ano, mas esse, como dito, não é o ponto, não havia qualquer expectativa de resolução da parte de lucratividade, de resultado líquido, nessa operação ainda, certo? A gente está justamente caminhando para chegar naquele ponto. Vale olhar a evolução do resultado operacional financeiro graficamente no tempo, dá ainda mais clareza da evolução contínua da operação, tá? Depois dos ajustes para o foco em produto core e de maior margem, a gente vê justamente o retorno ali do crescimento do faturamento, o que é bem positivo, certo? Se não me engano, 8% nesse trimestre. Tá? A gente viu várias quedas ali anteriores, justamente ajustando para mirar numa direção que fosse mais positiva para a operação, e agora a gente vê o retorno ali do crescimento do faturamento. Outro ponto que chama atenção aqui é a consistente redução
do SG&A, das despesas gerais com vendas e administrativas, como percentual da receita líquida, tá? Auxiliado ali por depuração de mais lojas. A gente teve fechamento aí nesse período de 8 lojas, mais aproximadamente 700 pessoas saindo da operação, tá? Então, um conservadorismo da operação na estrutura da empresa, o que é positivo, justamente melhorando ali deixando só o que de fato traz ganho maior possível por real alocado ali com despesa de vendas gerais e administrativas. Vendo a abertura de canais, tá, de venda, a gente vê mais claramente o foco na margem de contribuição, tá, a dinâmica que eu vejo como bem positiva, o foco em operar melhor ao invés de operar bastante, e agora já com a evolução positiva no faturamento, então já com crescimento no ganho ali de vendas, o que deve, com as margens mais altas, trazer aí um ganho na lucratividade com maior velocidade ainda. Tá? O fluxo de caixa livre extremamente positivo no trimestre, 1,2 bi, tá? Elevando consideravelmente a posição de caixa. Tá? Ao lado ali a gente vê justamente o ano contra ano mostrando a diferença ali da geração de caixa, da dinâmica de caixa, de geração de caixa durante o processo de reestruturação. Tá? Vindo de um negativo forte lá, justamente virando para o positivo. Vale lembrar que no ano passado, aqui, se não me engano, no ano passado, no quarto trimestre ali, o comparativo com um trimestre que estava liquidando estoque, então teve uma geração de caixa ali one-off, né, de uma vez só, de 1,1 bi. Então a gente está comparando aqui com algo que foi de certa forma inflada pela queima de caixa, pela queima de estoque lá atrás. Então, de fato, uma melhoria bem agressiva. Tá? Resultando esse fluxo de caixa em estrutura de capital com melhoria e extremamente saudável, tá? Como a gente vê na tela, sem qualquer pressão no curto médio prazo, absurdamente alinhada. A caixa cobre com folga, tudo até 2029, incluindo o revolving credit ali em 2025, né, nesse ano, tá? Para poder justamente lidar com o capital de giro. Tá? Algo que possivelmente volte, né? Então não é algo que seja propriamente demandado do caixa em si, mas cobre ali, tá? Tudo até 2029 e grande parte da parcela da dívida lá que é não conversível em ações 2030. Então, se a gente tiver aí algum nível de aumento de caixa, a gente vai acabar cobrindo tudo que não é conversível em dívida, logo deixando justamente só aquele pedaço que é conversível em dívida, que muito provavelmente venha a ser... Bom, a gente começa a ter em outubro de 2025, se não me engano, a possibilidade de conversão, a gente vai ver o que acontece. Tá? Mas eu, zero preocupado, vejo o ativo como muito descontado, então acho que tem um incentivo grande ali para conversão de dívida. Dados da alavancagem na sequência, o índice de alavancagem, tá? Especialmente ali para o Covenant, a gente vê que está bem abaixo dos 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA para o Covenant, de acordo com a medida do Covenant. Tá? Com os próximos trimestres, substituindo o EBITDA antigo por EBITDA novo em outros níveis mais padrão, a gente deve ter um EBITDA dos últimos 2 meses crescendo, ou seja, uma melhoria contratada já nesse índice aqui. Tá? E apenas para informação, a gente tem as demandas trabalhistas e monetização de crédito fiscal na sequência na tela, tá? Sob controle, com redução contínua de relevância. Ótimo trabalho feito pela gestão de limpeza de algo deixado pelo controlador anterior, que era o Grupo Pão de Açúcar, que era controlado pelo Cassino lá atrás. Tá? Um resultado claramente muito alinhado, direcionado para o retorno à lucratividade e geração de caixa com maior potencial do que nos moldes operacionais anteriores. Ou seja, a gente está indo numa direção de quando chegar ali no platô de fato, topo da operação, aqui topo de rendimento da operação, vai ser melhor do que o topo seria nos moldes anteriores. Eu vejo isso como extremamente positivo. Tá? Passando às outras áreas, a gente tem contínua e robusta evolução nos serviços. Na tela, um pouquinho de detalhe, hein? Nada demais. Tá? O Banking entregando aumento agressivo na carteira de crédito novamente, que atinge ali máxima histórica novamente, feito de forma conservadora, com crescimento em clientes ali de maior rating, tá? Então tomando cuidado para só crescer crédito nos clientes de rating mais alto, com restrição ali de ratings mais baixos, isso com inadimplência e PDD com queda relevante e perdas extremamente controladas. Obviamente a gente tem que ver, a gente tem um aumento de carteira ali, né? E aí você leva um tempo para efetivamente sentir default, né? Sentir déficit de pagamento, ali, falta de pagamento, mas de qualquer forma a operação opera super bem, eu não vejo nenhum tipo de indicativo aqui de que a gente venha a ter descontrole, especialmente escolhendo ratings mais altos. Tá? A operação quer sem responsabilidade aumentar a penetração também nas lojas, tá? De quanto crediário é feito em loja, quanto das vendas das lojas são de crediário,
tá? Que a gente vê aqui com evolução na tela, mais um delta ali de crescimento, ainda em níveis muito baixos em comparação com outras operações, tá? Que rodam com proximidade de 60% de penetração crediário em loja, tá? Denotando aí forte horizonte de possibilidades de crescimento. Tá? É importante citar que a gente teve aí o início do FDIC, na tela um pouco mais de informação, para o pause, a gente comentou isso aí no canal, tá? Tem short, reel no canal comentando isso, acho que também tem compondo a tese comentando isso e por aí vai. Tá? O CB full com dados na sequência, a parte de fulfillment, tá? Explicado a fundo no terceiro trimestre de 2024, vejo como muito positivo. No trimestre passado teve toda uma explicação a fundo aqui do que consiste isso aqui, tá o ponto a ponto, então quem quiser dar uma olhada, tá aqui embaixo na descrição do vídeo esse link para o terceiro trimestre de 2024, análise do caso Bahia. Fechamos com a dinâmica da reestruturação, tá com a visão ampla para o ano. Nos encontramos ali na segunda fase, na direita, vermelhinha, se não me engano, já tendo passado a parte mais crítica. Na tela aí para o pause, o ponto a ponto do que deve ser feito durante esse ano aí. Tá? Seguido da visão de curto prazo, dando um norte para as expectativas mais próximas do que a gente deve assistir a Operação Fazenda aí bem na temporalidade mais próxima. Aí. Tá? Na tela para o pause também. Como disse no segundo trimestre de 2024, repeti no terceiro trimestre, repito agora é pegar tá? Pipoca e Guaraná, no meu caso o torresmo e a cervejinha, e assistir a evolução contínua já engatilhada da operação, que se confirmou nesse trimestre novamente. E aguardar a realidade se impor no preço, eventualmente a realidade se impõe, não tem muito o que fazer, então é só esperar. Tá? Aos que acham que o que eu disse aqui não faz sentido, convido a vir no contra novamente, tá? Como em Ocean Pact, Ambipar, Banco do Brasil e por aí vai, é uma sequência, uma lista grande. Tá? Continuo zero preocupado. A minha posição, tá aqui do lado, isso daí, os números ali, os valores, pós-grupamento de 25 para 1, tá? Nos 20,02 teve um aumento de 49% da posição, virtualmente 50%. 9,45, dobrada a posição total. 6,23, dobrada de novo a posição total, incluindo os 9,45. Nos 4,79, um aumento de 50% de tudo que tinha antes. E nos 3,16 agora, mais um aumento de 50% de tudo que tinha antes. O que joga o preço médio para 11,08. Tá? Eu estava falando, teve uma live aí que eu falei que era 15,04. 15,04 era no trimestre passado, antes da compra dos 3,16 ali. Agora o preço foi jogado para 11,08. Como dito lá atrás, sem motivo para faniquito, a operação não ia quebrar, não ia falir, não era o fim do mundo. Mercado realmente tem que ser menos frouxo. Não adianta falar que é investidor no barzinho, gogó, tá? E começar a chorar toda vez que tem volatilidade no preço do ativo. Aqui, zero preocupado com a tese, o que tem sido mostrado não com um comentário no YouTube, mas com aporte consistente e agressivo no ativo, com grana jogada para dentro. E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!